tá? Lipídios agora, né? Quando a gente fala de lipídio, a gente tende a associar a quê? Lipídio é o que para vocês? Nome comum. Carboidrato é açúcar, né? Na linguagem geral. Lipídio é o quê? Gordura, não? Quando a gente fala de lipídios, A professora ela ia responder, mas o mouse aqui tá osso. Ficou na dúvida? Então é que eu passei produto nele aqui, aí ele tá limpo para poder ir. É que eu limpei aqui. Então, os carboidratos são os açúcares pra gente, tá? E os lipídios é o que a gente conhece como gordura, tá? Mas não só gordura, óleo, né? Na verdade, os lipídios, eles são compostos que têm baixa solubilidade em água. Apesar de que alguns lipídios, eles são antipáticos. Quando eu falo que uma coisa é antipática, significa que ela é bipolar, tá? Ela consegue interagir tanto com coisas polares quanto com coisas apolares. É o caso desse fosfolipídio aqui, olha. Ele tem, sempre que eu tenho só carbono e hidrogênio, que é essa parte aqui em preto e azul, essa parte aqui toda ela é apolar, né? Ela consegue interagir com o óleo, com a gordura. Agora, quando eu tenho átomos diferentes de carbono e hidrogênio, a gente começa a formar um polo. Então, essa parte aqui de cima, né, que eu tenho esses átomos vermelhos, que são os oxigênios, e aqui também o nitrogênio, essa partezinha aqui é polar. Então, essa molécula aqui ela é bipolar, tá? Ela consegue interagir tanto com uma coisa quanto com a outra. E aí, os lipídios, eles são formados principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também aparece ali nitrogênio, fósforo, enxofre. E aí, quais são as funções dos lipídios, né? Porque a gente tende a associar lipídios sempre a coisa ruim, né? Mas não é sempre assim, tá, gente? O ruim de tudo na vida é o excesso, né? Mas os lipídios são moléculas extremamente importantes também para o funcionamento do nosso corpo. Então, a principal função assim dos lipídios que a gente conhece é a função energética. Então, os lipídios são uma reserva energética. Inclusive, eles são uma reserva energética mais eficiente do que os carboidratos, tá? Se você pegar a mesma quantidade em gramas de um lipídio e de um carboidrato, o lipídio te dá o dobro de energia. Então, ele é uma reserva energética ali bem eficiente. Só que além de servir de reserva energética, os lipídios também funcionam, né? Como isolantes térmicos, eles preenchem espaços ali entre alguns tecidos para ajudar a manter os órgãos no lugar. Tem alguns que têm função secretora, tá? Que ajudam a sintetizar algumas moléculas, é o caso da vitamina D, tá? A gente precisa do lipídio para poder fazer essa síntese. Então, o lipídio ele não pode estar associado só a coisas ruins, não, né? O ruim é o excesso. Só para citar aqui para vocês, né? Que talvez vocês não lembrem ou não tenham visto, o tecido adiposo, né? É o tecido que a gente conhece como tecido gorduroso, né? E ele é formado, pela sua maioria, por células adiposas, que a gente também conhece como adipócitos. Então, tá vendo? Essa célula aqui, ó, essa célula adiposa, a grande parte dela aqui, ó, é de lipídio, é de gordura, né? É uma célula de estoque de energia, tá? Bom, então, além da função energética, que é importante, né? O lipídio, ele tem uma função estrutural. Pra vocês terem uma noção, os fosfolipídios, que são essas moléculas aqui, ó, bipolares, eles estão presentes ali na membrana celular. E aí, não sei se vocês vão lembrar lá do módulo 1, mas a membrana celular, a membrana plasmática, ela tem a função de delimitar a célula, de proteger a organela, de controlar quem entra e quem sai, né? E para poder formar essa membrana celular aqui, a gente precisa dos lipídios, tá? No caso dos fosfolipídios. Aqui vocês já devem conhecer essa representação, né? Essa parte aqui, ó, é a parte apolar, que a gente representa dessa forma. E essa bolinha aqui seria a parte polar. Então, por isso que essa camada aqui, né? Por isso que essa membrana ela é seletora. A gente tem aqui uma parte
polar, que é capaz de interagir com o meio que está dentro e o que está fora da célula, e entre a gente tem essa parte aqui, apolar. Uma outra função dos lipídios, tá? Hormonal. Então, o colesterol, por exemplo, ele é um lipídio, ele está no grupo dos lipídios. Os hormônios sexuais também estão, e a gente sabe aí da função extremamente importante dos hormônios, né? Quando a gente está com a função hormonal desregulada, é um problema muito grande. Só a gente pensar em quando a gente está com TPM, né? Então, os lipídios têm função hormonal. Os lipídios, eles auxiliam na absorção e na formação das vitaminas lipossolúveis, porque se as vitaminas são lipossolúveis, né, se elas só interagem com a gordura, eu preciso da gordura para poder absorvê-la. E aí, como eu já tinha falado, eles também funcionam como isolante térmico e como proteção mecânica, tá? Como isolante térmico, talvez você até já tenha ouvido falar que uma pessoa que é mais magrinha, ela costuma sentir mais frio do que uma que é mais gordinha, né? Justamente porque quem é mais gordinho tem um tecido adiposo maior, então funciona ali como isolante térmico, tá? Também estão presentes, né? Os lipídios também estão presentes ali no filme hidrolipídico, que protege a pele, né? É um filme, vocês sabem melhor do que eu, né? De água e óleo ali para proteger a pele, porque se é óleo aqui, se é óleo aqui, acaba impedindo, né, que as moléculas de água saiam, porque funciona como uma barreira protetora, além de impedir a entrada de algumas substâncias também. Então, os lipídios, eles são extremamente importantes, tá? Não tem só a parte ruim, não. Aqui também vocês devem saber melhor do que eu, né? Mas esse aqui, por exemplo, é o aspecto de uma pele normal, que tem o tecido adiposo, o colágeno, os vasos sanguíneos, a derme e a epiderme, né? Agora, quando ocorre um aumento muito grande, um aumento significativo do tecido adiposo, o que que acontece? Essas fibras de colágeno, elas acabam sendo esticadas e os vasos sanguíneos acabam sendo comprimidos. E aí, é por isso que aparecem as celulites, né? Por causa da compressão aqui, ó, da derme e tudo mais. Então, a celulite está muito associada com o aumento, né, do tecido adiposo. É o motivo ali. Bom, então, espero que eu tenha convencido vocês de que o lipídio não está só associado a coisas ruins, né? Eles também são importantes para o nosso organismo. O ruim é o excesso. Então, é de extrema importância a ingestão de lipídios, né? E aí esses lipídios, eles podem vir de alimentos de origem animal ou vegetal. Se a gente for falar de origem animal, é principalmente as carnes vermelhas, o leite, a manteiga, os ovos. E quando a gente pensa em alimentos de origem vegetal, a gente pensa no abacate, que a gente costuma falar que tem uma gordura boa, né? Ou as castanhas, as nozes. Todos esses são alimentos ali ricos em lipídios. Bom, tranquilo até aqui? É muita informação, né? Mas tá dando para entender? Sim. Então tá. Só antes de eu falar uma coisa, de eu passar para frente, deixa eu falar uma coisa para vocês, que já devem ter ouvido falar de dieta que restringe o consumo de carboidrato, né? Quando uma pessoa quer emagrecer. Qual que é o princípio dessa dieta? É porque a primeira fonte de energia de uma pessoa é o carboidrato. E a segunda fonte são os lipídios, né? Então, quando você pede para a pessoa restringir o carboidrato, é na tentativa de fazer aquele organismo utilizar aquela reserva energética, tá? Que é a gordura. Bom, agora vamos falar dos tipos de lipídios. Tem os glicerídeos. Os glicerídeos é o que a gente enxerga, tá? É o que a gente conhece como óleo, como gordura, tipo óleo de soja, a banha de porco, né? E aí, esses glicerídeos, na verdade, eles são formados ali, olha, de uma reação que acontece lá dentro do nosso organismo entre o álcool e um ácido graxo. Quando eu falo ácido graxo, vocês vão ouvir falar talvez nesse termo ainda,
Ácido graxo, gente, principalmente porque pode ser utilizado na formulação de alguns cosméticos, o ácido graxo é um ácido que tem uma cadeia muito longa, tá? Então, esse R aqui, ó, é para representar uma cadeia de carbonos e essa cadeia tem que ser bem grandona. Isso que é um ácido graxo. E aí, quando essas duas coisas se encontram, ó, isso aqui se junta para poder formar água, né? E aí, depois, esses outros dois átomos aqui se juntam também. E quando ocorre essa junção, a gente tem ali o lipídio, que é um éster, na verdade. Então, isso aqui que é o lipídio, também chamado de triglicerídeo, tá? Bom, sobre os ácidos graxos, né, vou falar rapidinho, é uma molécula grande, que tem entre 12 e 24 carbonos ali. E aí, existem o ácido graxo saturado, o cis e o trans, que a gente conhece como gordura saturada, já devem ter ouvido falar. Gordura trans, já devem ter ouvido falar. E o que a gente conhece como gordura boa, na verdade, é a gordura cis, tá? A diferença de um para o outro é só o seguinte, olha. Gordura saturada é quando eu tenho só ligações simples entre carbonos. E aí, se eu tiver a presença de alguma ligação dupla, né? Aí o meu alimento pode ser cis ou trans. Qual que é a diferença do cis para o trans? No cis, olha, os hidrogênios estão de um mesmo lado. E no trans, eles estão em lados opostos. Eu sempre pensei como sendo transversal. E aí a gente sabe que tanto a gordura saturada quanto a gordura trans, elas não são saudáveis, né, para o nosso organismo. O ideal é que a gente consuma essa gordura aqui, ó, que é a gordura cis, que a gente chama de gordura boa, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, olha só. A gente tem aqui alguns lipídios saturados, alguns insaturados, e dentre esses insaturados, dessas gorduras boas que a gente conhece, alguns deles não são produzidos pelo nosso organismo, né? Que é o que a gente conhece, já devem ter ouvido falar, com certeza, do ômega 3, ômega 6, ômega 9. Já devem ter visto essa moça aqui na televisão anunciando e falando de todos os benefícios desses lipídios lá para o nosso corpo, tá? Então, esses três lipídios aqui, ó, o ômega 3 e o ômega 6, a gente não consegue produzir no organismo, então a gente tem que, de fato, ingerir. Não precisa ser comprando o produto da Top Term, né? Pode ser através da alimentação. E aí, esse outro aqui, ó, que é o ômega 9, a gente até consegue fazer, mas só se eu tiver o 3 e o 6. Já ouviram falar, já, dos benefícios ali, desses ômegas 3 e 6? Bom para a memória, para o metabolismo e etc. Então, tá. Muito presente em peixe, tá? Estão em grandes quantidades ali em peixe. Agora vamos falar de outra classe dos lipídios aqui, que são os esteroides. Os esteroides, gente, eles são moléculas que têm 17 átomos de carbono e tem essa estrutura. Então, olha, tem 3 ciclos, né, de 6 carbonos e um de 5. Todos eles têm essa estrutura aqui, tá? Então, a gente tem, por exemplo, olha, o colesterol, esses aqui são os hormônios sexuais, né, o estradiol, a progesterona nosso, a testosterona, principalmente do homem, né, tá presente na gente também em menor quantidade, a vitamina D. Então, olha só, o que a gente tem, o que eles têm em comum? Todos têm em comum essa forma aqui, tá? E todos eles são sintetizados a partir do colesterol. Então, não sei vocês, né? Às vezes a gente está acostumado a associar também o colesterol a uma coisa ruim. Mas, de novo, ruim é o excesso. O colesterol, ele é extremamente importante, porque a gente precisa do colesterol para o corpo conseguir produzir os nossos hormônios sexuais, a gente precisa do colesterol para a produção da vitamina D, a gente precisa do colesterol para produzir esses outros dois hormônios aqui. Então, não tem essa de ser ruim, não, tá? Ruim é só excesso. Que voz nasal, gente, de quem? Ah, tá, tô pensando aqui, como assim a minha voz da Araci? Agora que eu tô lendo o que vocês falaram no chat. Mas, enfim. Tranquilo até aqui? Sim? Tá. Uma outra coisa importante sobre os lipídios é a lipólise.
Lise, gente, sempre que vocês verem o lise significa quebra, né? E aí é muito de interesse estético a gente conseguir fazer a quebra dos lipídios, a gente acelerar esse processo. E como que o pessoal da estética, né, consegue acelerar o processo de lipólise, que é o processo da quebra da gordura? Utilizando alguns aparelhos de alta frequência, utilizando massagem, né? Tem técnicas de massagem, tem alguns produtos específicos aí que vocês vão saber melhor do que eu, não sei se nesse módulo ou no próximo. Eu queria só contar para vocês aqui o que é a lipólise, né? Então a lipólise, na verdade, ela é um tratamento, né, que vai incentivar a queima de gordura, a quebra da gordura. E o objetivo é a gente pegar aquela célula ali gordurosa e liberar aquele ácido graxo. E aí esse ácido graxo, né, ele pode ser metabolizado pelo organismo, que é o que a gente quer, que ele seja eliminado pelo organismo, mas dependendo ali da situação, ele também pode ser reabsorvido, tá? E aí com certeza vocês vão estudar lá quais são as maneiras da gente evitar que aquela gordura que você quebrou com o seu procedimento estético seja reabsorvida pelo organismo. Tem muito a ver com alimentação, assim, pelo que eu dei uma pesquisada, mas tem alguns outros processos também, tá? Bom, então além da estética, o que mais que pode acelerar a quebra da gordura? Provavelmente já ouviram falar, né? A dieta, a atividade física. Por isso que o resultado de um procedimento estético, né, de quebra de gordura, quando ele vem acompanhado da atividade física, ele é muito mais intenso, porque é um complementando o outro. E também o uso de alguns suplementos termogênicos. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo aqui, mas os suplementos termogênicos, eles são aqueles que aceleram o metabolismo, tá? Só que o uso de termogênico, gente, ele não pode ser feito assim de forma indiscriminada, não, porque tem um monte de efeitos colaterais. Um dos termogênicos principais que a gente utiliza, né, tanto no suplemento, como eu já vi alguns cremes de massagem que contém esse termogênico que acelera o metabolismo é a cafeína. Não sei se vocês já chegaram a ver também algum creme redutor, alguma coisa assim que tenha a cafeína, tá? A cafeína é um dos principais componentes desses suplementos termogênicos porque aceleram o metabolismo. Agora, como que ela age no creme de forma tópica, eu não sei te falar direito, mas eu já vi alguns cremes de redução que contém a cafeína, com o objetivo de acelerar essa quebra de gordura aqui, tá? Bom, e aí os lipídios, né? Como que a gente utiliza eles em cosméticos? Eles são utilizados como emolientes, porque eles amaciam, eles dão flexibilidade, além de formar uma camada protetora, né? Porque como óleo e água não se misturam, eles evitam a perda de água, então eles evitam a perda, a desidratação da pele, tá? Na verdade, são muito utilizados como emolientes. Os ácidos graxos aí, principalmente um ácido chamado ácido steárico, não sei se vocês já ouviram falar, que é um que tem 18 carbonos, alguma coisa assim. Bom, muita coisa, muita informação, eu vou deixar para falar sobre as vitaminas na próxima aula. Vamos fazer agora a parte da lista de exercícios envolvendo isso tudo que eu falei. Eu sei que é muita informação, mas assim, a gente vai fazendo exercício, vai ficar mais claro, tá? Peraí, deixa eu só abrir lá. Cadê a lista? Peraí que tá abrindo aqui, viu, gente? Alguns vocês vão fazer sozinhos mesmo, porque é questão de copiar. Todas as informações estão no slide, mas por que eu quero que você copie? Porque a gente acaba memorizando, né? Se você for lá no slide copiar quais são as funções dos carboidratos, você vai acabar memorizando. Deixa eu colocar aqui então para a gente começar a fazer. Então a gente fez
na última aula até a 12, não foi? Vocês têm aí? Não, né? Vamos lá. Vamos tentar fazer agora a 13. 13, gente. A energia que usamos para realizar os movimentos provém da degradação de alimentos que ingerimos. Entre os nutrientes que ingerimos, indique o que é mais utilizado para a produção de energia. Então, produção de energia está principalmente associado a quê? Proteínas, sais minerais, carboidrato, água, líquido. Carboidrato, né? Então, para a gente lembrar que o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Se você não tem carboidrato, aí o seu corpo utiliza lipídio. Se você não tem lipídio, você está mais ou menos enrolado, porque aí o seu corpo vai começar a utilizar aminoácidos. Então, ele deixa de produzir proteínas, e as proteínas têm todas aquelas funções que a gente estudou, né? É quando a pessoa está em desnutrição extrema, tá? Então, a principal fonte de energia nossa é o carboidrato, né? Principal função de carboidrato, gente. Então, energia, né? Tanto energia imediata como reserva de energia, mas tem uma outra função estrutural. A gente pode lembrar ali do ácido hialurônico. Ele é um carboidrato ligado ali a uma parte de proteína, tá? Então, tem um pezinho ali dentro do carboidrato. Da celulose também, tudo mais. Alimentos ricos em carboidratos. Me falam aí que vocês sabem. Em que vocês pensam quando vocês pensam em alimentos ricos em carboidratos? Eu penso em pão. Arroz, batata. É. Chocolate também tem muito açúcar, né? Mas principalmente pão, macarrão, batata. Arroz. É isso mesmo, arroz, né? Isso tudo são alimentos ricos em carboidratos. Não vou escrever aqui não, vou deixar depois para vocês completarem, para vocês pesquisarem se for preciso, né? Porque eu sei que, por exemplo, em alguns procedimentos estéticos, antes do procedimento, é ideal que a cliente ela não ingira carboidratos por um determinado período, tipo assim, 2 horas antes ou 2 horas depois. Então é legal que vocês saibam falar para elas quais alimentos que elas devem evitar, tá? Falar sobre o uso dos carboidratos em cosméticos, eu também vou deixar para vocês lerem lá no slide, que é para vocês memorizarem melhor essa questão. Mas uma das principais funções está associada à hidratação, tá? Carboidrato é um excelente hidratante, porque tem um monte de hidroxila, que é aqueles OH, e esses OH interagem com a água de uma maneira muito forte, faz ligação de hidrogênio. Então, é meio que eles aprisionam as moléculas de água. Também são usados como espessantes, tá? Mas depois vocês leem lá e copiem aí no caderno, que é para poder memorizar essa questão melhor. Vamos lá. 17, 18 e 19, que é o que está faltando. Olha 17 aí para mim. Lipídio não tem só coisa ruim, tem um monte de outras funções. Qual dessas aí não é uma função de lipídio? Eu acho que é B? B ou D? Eu não entendi. D de dado. Vamos por eliminação? Funciona como reserva energética? Sim, né? Sim.
Atuam na impermeabilização de superfícies que sofrem a desidratação? Sim, né? Atua ali no manto hidrolipídico, ali o manto ácido da pele, né? Fazem parte da composição da membrana plasmática? Sim, tá? Então, os lipídios são extremamente importantes. Fazem parte da composição de hormônios? Também sim. Sabe por quê? Tem um lipídio extremamente importante que é o colesterol, tá? Inclusive, a gente precisa, uma parte do colesterol o seu corpo consegue produzir. A outra parte a gente acaba ingerindo. E a gente só ingere colesterol quando a gente consome alimentos de origem animal, tá? Colesterol só está presente em animais. E aí, então, o colesterol ele é um hormônio e ele é extremamente importante porque ele vai produzir outros hormônios sexuais, né? E a gente sabe que quando a gente está com desregulagem desses hormônios é muito complicado. Vai produzir vitamina D, que é uma vitamina, depois a gente vai estudar o que é vitamina na próxima aula, né? Vai produzir alguns outros hormônios ali das glândulas suprarrenais. Então, o colesterol é um lipídio, tá? Esses hormônios aqui também todos são. Então, é uma função ali dos lipídios, essa regulação hormonal. Eles não atuam como catalisadores. Quando a gente fala catalisador, você vai pensar em alguém que acelera a reação, faz a reação ficar mais rápida, tá? Quem faz isso são as enzimas. E as enzimas, na verdade, elas são proteínas. Coloquei essa questão aqui justamente para lembrar vocês dessa questão. Então, quem acelera uma reação, tá? São as enzimas, e as enzimas são proteínas. É o caso, por exemplo, da lactase, né? Que promove a reação de quebra da lactose e tudo mais. Tranquilo? Alimentos ricos em lipídios. O que vocês pensam? Manteiga, abacate, ovo, carne, tá? Evitar. A gente precisa consumir lipídio sim, né? Porque o lipídio tem um monte de função para o nosso organismo. Mas a gente tem que evitar a gordura trans, né? E a gordura saturada, viu? Que está principalmente presente em alimentos industrializados, né? Que já devem ter ouvido falar. Então, o ideal é que a gente consuma os lipídios ali na forma cis, na forma mais saudável, que estão presentes ali principalmente no chocolate, no abacate, nas castanhas e tudo mais. Lipídio em cosméticos eu vou deixar para vocês lerem lá no slide, para vocês lembrarem qual que é a função, tá? Mas é a função de emoliente. Aí não sei se vocês já estudaram, já sabem o que são emolientes, mas é essa a função. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então, vou liberar vocês para vocês terminarem de completar essas questões aqui. E aí eu vou mandar um videozinho lá no grupo de vocês, é de uns 2 ou 3 minutos, falando só sobre o colesterol a nível de curiosidade mesmo. É uma animação igual aquelas outras que a gente viu, mas é porque é legal a gente conhecer, é bem legal. Mas não é obrigatório não, tá? Vocês assistem se vocês quiserem, pra vocês entenderem melhor essa questão do porquê que o colesterol é importante, então do porquê que você tem que consumir lipídios, sim. Não pode consumir em excesso. Tá bom? Então, na próxima aula a gente fala de vitaminas. Vou só citar DNA e RNA, eu acho que vocês já estudaram isso em citologia. E aí a gente finaliza a bioquímica. Depois eu vou contar para vocês de soluções, tá? E acabou. Mas se a gente for parar para pensar, depois a gente tem uma aula de revisão, a gente aprendeu um monte de coisa. Então, tchau, gente. Até a próxima. Boa noite, professora. Boa descanso. Até semana que vem.